E agora, mais uma aula da Home University. Sua casa, sua universidade. Vamos falar sobre estilos de liderança: autocrática, laissez-faire, democrática, transformacional, transacional. Bom, são estilos de liderança que as organizações utilizam. Por exemplo, a autocrática é aquela que é diretiva e controladora. Diretiva e controladora. O líder vai tomar decisões sem consultar ninguém. Ele vai ditar os papéis das pessoas, dizer o que elas têm que fazer e basicamente não ouve ninguém. É um tipo de autoridade absoluta. É uma gerência que controla até as menores tarefas realizadas pelos subordinados. O estilo autocrático de liderança limita a liberdade de expressão e a participação das pessoas nos processos e também nas tomadas de decisão. Age até com certo medo. Isso pode resultar na alienação dos líderes de liderança e não servirá para criar confiança, tampouco entre os subordinados. Além disso, as mentes criativas costumam não florescer, não desenvolver diante de uma liderança autocrática. A liderança autocrática pode ser melhor usada quando a organização tem pessoas menos experientes. Porque quando tem alguém mais experiente, vai ter conflito. Veja bem que as empresas ocidentais operam em países menos desenvolvidos, costumam usar a liderança autocrática. Ela permite que a controladora tenha mais controle sobre o investimento no exterior. Esse é um caso de política, né? E questão empresarial. Mas em termos de igreja é mais difícil a liderança local. Nos países onde o governo controla a economia, as corporações ocidentais costumam usar a liderança autocrática porque os funcionários, enfim, estão acostumados a tomar decisões para satisfazer suas metas de governo e não da matriz. Bom, os gerentes não devem usar estilo de liderança autocrática nas operações em que eles são os funcionários e aí limita um pouco a expressão. Essa liderança ela é tida como não muito viável para o desenvolvimento de uma organização. Ainda existe hoje, inclusive em termos de igreja, né? Há muitos que ficam na sombra do teocracia. Deus mandou, Deus me disse, Deus mandou, mas não é bem assim. Já a liderança laissez-faire, que é uma liderança nascida em pensamento francês, essa forma livre de liderança, ela, para ser uma liderança que possa ser bem sucedida, ela vai exigir uma ampla comunicação da administração com os liderados. Por isso que é laissez-faire. É o estilo de liderança que toma os funcionários ou os responsáveis, né, os líderes, pela maioria das decisões tomadas e nas quais são minimamente supervisionados. Então veja bem, os líderes eles são responsáveis por motivar e gerenciar a si mesmos. Diariamente sobre esse estilo, eles podem criar um sistema de auto-mentoração, né? É um estilo de liderança, na verdade, né? Laissez-faire é liderança que ela pode ser melhor usada quando os líderes são educados, conhecedores, são automotivados, são proativos. É interessante. Os líderes devem ter a motivação e a ambição de atingir metas por conta própria. Para que esse estilo seja muito mais eficaz, tem que ser assim. Então, na verdade, gente, laissez-faire é uma liderança que não é uma boa ideia em situações em que os líderes se sentem inseguros sobre a falta de disponibilidade de um líder maior, ou se esse líder maior está usando outros líderes para cobrir a sua incapacidade de produzir, enfim, de realizar a sua tarefa ou o seu próprio trabalho. Esse é o único perigo que essa organização ou tipo de liderança pode trazer. Também esse tipo de liderança ou de situação pode criar ressentimentos, resultar em ambiente de trabalho insalubre e coisas desse tipo. Então tem que analisar. Um outro tipo agora é o tipo da liderança democrática. Já bem falado, muito falado nas mídias sociais, em tudo hoje, inclusive no Brasil. Esse estilo de gestão é centrado na participação das pessoas e envolve a tomada de decisões no consenso e consulta.
Escreva aí, consenso e consulta. Eles se analisam entre si para tomar uma decisão. O líder envolverá os líderes maiores e menores no processo de tomada de decisões. E eles serão incentivados a dar sugestões, delegar tarefas, ter algo mais participativo a nível de liderança. A liderança democrática, muitas vezes, leva ao empoderamento dos líderes. Eles podem ganhar mais função de poder, porque eles dão mais senso de responsabilidade, através das decisões tomadas pela administração, porque eles fazem parte direto, né, daquele tipo de organização, ou desse tipo de estilo de liderança. Essa também pode ser uma forma muito eficaz de gerenciamento, quando os funcionários oferecem uma perspectiva diferente de gerente ou de liderança, devido ao envolvimento diário com o trabalho. Ela, por si só, ela se desenvolve em características diversas, né? Um líder de sucesso saberá quando ser professor e quando ser aluno. Essa é a diferença, porque você, no processo democrático, você interage muito mais a nível mais linear. A liderança democrática pode ser melhor usada quando se trabalha com líderes altamente qualificados e também experientes, porque não há ameaça, porque todo mundo compartilha, tá entendendo? É mais útil para implementar mudanças organizacionais, para resolver problemas de grupo, e quando o líder não tem certeza sobre qual direção tomar, simplesmente ele requer informações, ele requer uma reunião, ele põe todo mundo no cenário, como se diz nesse mundo corporativo, na mesma página, entendeu? Na mesma página, e assim eles vão fazendo. Agora, uma das desvantagens da liderança democrática é que ela pode levar a reuniões intermináveis, porque cada um fala, cada um pensa, portanto criar frustrações entre os funcionários, líderes, e ser usada para todas as decisões tomadas por uma igreja, uma associação, uma organização, uma empresa. Então tá aí. A liderança democrática não é uma boa ideia em situações em que a organização não pode cometer erros. Por exemplo, quando uma organização enfrenta, de repente, uma situação de crise, tipo fechamento ou falência, algo parecido assim, como em muitas categorias que descrevem esses conceitos de negócios, uma organização e sua liderança podem aplicar qualquer um ou todos esses estilos de liderança, nesse caso. Então é uma desvantagem, porque você pode confundir e pode mudar até o rumo da organização. Tem que se pensar muito nisso aí. Eu vou dar um exemplo. O sócio-gerente de uma firma de arquitetura pode usar um estilo de liderança autocrático, com níveis mais baixos em suas funções administrativas, e assim eles empregam um estilo de liderança mais democrático, no sentido entre eles, ou laissez-faire com sua equipe profissional de arquitetos, associados e demais parceiros. Bom, isso aí vai de cada um. A liderança democrática tem essa visibilidade maior de se atuar. Agora, a liderança transformacional, que é a outra, né, é mais uma, ela baseia-se na capacidade do líder para motivar e influenciar seguidores através de sua estimulação intelectual e consideração individual. Esses líderes, eles chegam a oferecer um modelo que inspira, interessa, desafia os seus seguidores, eles são desafiados a assumir mais responsabilidade por seu trabalho. Por exemplo, um líder transformacional, ele compreende os pontos fortes e fracos de cada seguidor e atribui tarefas que melhoram o desempenho de cada um deles da sua individualidade. São líderes que possuem uma visão clara, são capazes de articulá-la efetivamente com os outros, de uma forma mais abrangente, caracterizam essa liderança, esse espírito de avanço com todos seguindo a mesma página. Eles olham para além de si mesmo, né? A fim de trabalhar pelo bem maior de todos. E esse tipo de líder trará outros para o processo na tomada de decisões. Talvez nem todos, como é o democrático, mas vai permitir que mais pessoas que são ligadas àquele setor, ou pelo menos técnicos, vai permitir que esse pessoal possa opinar também como se fosse uma pré-democracia ou uma semi-democracia. Eles buscam diferentes perspectivas ao tentar resolver problemas e são capazes de incluir orgulho naqueles que trabalham sobre eles. Eles acabam valorizando, né? Líderes transformacionais passam tempo treinando seus funcionários e aprendendo com eles também. É uma
vice-versa. Então é interessante também essa liderança. A última, vamos analisar, é a liderança transacional. Esse estilo de liderança é caracterizado pelo controle centralizado sobre os líderes. O líder transacional irá controlar os resultados e buscar conformidade comportamental. Os líderes sob esse líder transacional são motivados pelo elogio, pelo aumento de promessas, recompensas, batendo metas. Você já viu essa palavra, batendo meta, essa frase? Bater meta. Então isso é coisa do líder transacional. Eles também podem ser corrigidos pelos feedbacks negativos do líder, e aí corre as ameaças, disciplinas, sanções. Esse tipo de liderança faz certas suposições sobre sua equipe. Em primeiro lugar, que eles são motivados pela recompensa ou punição, quer dizer, ou se consegue recompensa, se não consegue tem punição. Então eles não chegam a ter uma certa motivação própria. Em segundo lugar, que eles sabem desde o início que deve obedecer às instruções sem questionar e esperar ser monitorados e controlados de perto por quem está de direito. Então tá vendo? É uma coisa assim, ele é mais parecido com aquela que eu falei, a primeira, que é a autocrática, né? O estilo de liderança mais eficaz é usar uma combinação de estilos. Os líderes devem saber quando é melhor ser autocrático, quando é melhor ser democrático. Eles também podem ser transformacionais, alguns pontos transacionais, ao mesmo tempo em que esses estilos não são mutuamente exclusivos, eles podem ser combinados. E de fato pode até complementar muito bem cada questão de liderança. Então é interessante você não viver só numa direção, ter vários estilos para você comparar, fazer, mixar e trazer o melhor. Qual é o melhor? Na hora a gente não sabe, vamos saber depois, porque de acordo com o que se lidera é o que se vai fazendo. Deus abençoe, muito obrigado por estar mais nesta aula. Estamos seguindo aqui com liderança interpessoal. Até a próxima aula. Atenção, esta aula continua no próximo bloco.